Prezados irmãos, irmãs, nós estamos celebrando a conclusão da oitava da Páscoa, os 8 dias da Páscoa. E neste segundo domingo da Páscoa, a conclusão da oitava do Natal, a conclusão da oitava da Páscoa, nós celebramos então também o domingo da Divina Misericórdia, instituída pelo Papa João Paulo II. E este domingo fazemos memória então da misericórdia de Deus que nos alcança, que nos envolve. E nesta conclusão da oitava da Páscoa, eu gostaria de chamar a atenção para alguns gestos e algumas expressões que Jesus ressuscitado 8 dias depois da ressurreição manifesta aos seus discípulos e também particularmente, especificamente a um deles, chamado Tomé, o Dídimo. Primeiramente, o primeiro gesto de Jesus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. É um gesto muito significativo. Jesus entrou e colocou-se, se pôs no meio deles, no centro. Primeiramente, os discípulos estavam reunidos, e essa disposição dos discípulos, de certa forma, já era uma condição da qual Jesus havia pregado, ensinado a eles. Jesus mesmo dizia que esta disposição traria a sua presença, faria com que ele estivesse junto deles, como ele está até hoje, juntos de todos aqueles que também estão reunidos. Pois ele mesmo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Vejam só, você que está na sua casa, junto dos seus familiares, e que neste momento também está reunido, não só com os membros da sua família, mas está reunidos com a igreja inteira. E o fato de estar reunido garante a presença do Senhor. O fato de estar reunido, e mais, não podemos só estar reunidos para uma reunião, mas devemos estar também unidos. A unidade é constitutivo da presença do Senhor. A unidade é a garantia de que o Senhor está presente. Por isso, aonde não há unidade, Cristo não está presente. Isso é muito importante, isso é muito sério para a vida da comunidade. Uma comunidade que vive a divisão não pertence a Jesus, pertence ao diabo. Porque o diabo é aquele que divide. E quem muitas vezes insiste em dividir, este faz parte da comunidade do diabo e não da comunidade de Jesus Cristo. Os apóstolos estavam reunidos, e mais do que reunidos, estavam unidos uns aos outros. Estavam um junto do outro, comungando um do outro, como dizia a primeira leitura de hoje, colocavam tudo em comum, viviam tudo em comum, as alegrias, as tristezas, cada um diferente um do outro, cada um de um jeito, cada um com uma personalidade. Pedro com uma personalidade muito forte, João mais, de certa forma, afetivo, enfim, cada um do seu jeito, do seu modo, mas tinha algo em comum. Todos queriam estar unidos no Senhor, todos queriam estar na presença do Senhor, e a presença do Senhor só era garantida se estivessem unidos. E ali o Senhor estava no meio deles. Por isso Jesus, ao aparecer para os seus discípulos, Jesus está confirmando aquilo que ele havia dito: quando vocês estiverem reunidos e unidos, eu estarei no meio de vocês. E Jesus então pôs-se no meio dos discípulos,
para cumprir então a sua promessa, lá em João capítulo 14, versículo 28: vou, mas voltarei a vós. Vou, mas voltarei. Estar reunidos então, meus irmãos, e estar unidos é a garantia de que o Senhor foi, mas que o Senhor voltou, e que o Senhor voltará sempre. Todas as vezes que estivermos reunidos, Ele volta, Ele se faz presente. Pôs-se também no meio deles para mostrar a conformidade da sua natureza humana com a deles. Jesus é verdadeiramente homem. Ele assumiu em tudo a nossa humanidade, menos o pecado. E Jesus, ao colocar-se no meio dos seus discípulos, ressuscitado, glorioso, Ele está no corpo glorioso, mas o seu corpo, o mesmo corpo que Ele assumiu no seio virginal da Virgem Maria. Porém, esse corpo agora marcado pelas chagas, pela paixão, mas glorificado. Mas se põe no meio deles para mostrar que está em conformidade com eles, que é um deles, come com eles, senta-se com eles, fala com eles. Jesus também se pôs no meio por uma questão de condescendência, pois esteve entre eles desde sempre, se fez como um deles, esteve no meio deles. E o que significa esse estar no meio? Jesus esteve no meio dos seus sentimentos. Jesus acolheu os seus desejos, suas necessidades, como acolhe as necessidades de cada um de nós. Jesus está sempre no meio de nós, no meio do nosso coração, no centro do nosso coração, no centro da nossa vida, no centro dos nossos sentimentos, no centro das nossas decisões. Por isso, quando Jesus se coloca no centro, quando Jesus se põe no meio dos seus discípulos, é para dizer: eu estou com vocês, eu estou muito próximo de vocês, eu estou no meio de vocês, eu estou junto de vocês, eu estou no centro da vossa vida, junto dos vossos sofrimentos, das vossas alegrias, eu estou no meio de vós. O centro é o lugar que compete a Jesus. No céu, no seio da Virgem Maria, ao nascer na manjedoura, assim diz o próprio Evangelho, foi encontrado no meio dos animais, entre os animais. A manjedoura estava no centro, no meio dos animais. E no Calvário foi crucificado entre dois ladrões. Jesus sempre no centro. E assim é a fé cristã. A nossa fé deve ser direcionada sempre nesse sentido. A nossa devoção mariana é importante, a nossa devoção aos santos é importante, mas a nossa fé está no centro, que é Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus, que é o centro da nossa vida, que é o centro de cada coração, pois dele irradiam-se todas as graças de que necessitamos. A saudação de Jesus. Jesus, por 3 vezes, saúda os seus discípulos: a paz esteja convosco. E poderíamos aqui interpretar essas 3 saudações, essa tríplice saudação. Significa a paz que Deus quer que cada um de nós tenhamos para com o próximo. Deus quer que todos nós semeemos paz. Nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, e quanta gente semeando o desespero, quanta gente semeando alarmismos, quanta gente semeando um espírito negativo a tantas pessoas. Meus irmãos, neste domingo da misericórdia, nesta 8ª da Páscoa, nós somos chamados a levar a paz
para o outro. Por isso, se você na sua casa percebe que alguém não está em paz, que alguém está aflito, diga a ele: a paz do Senhor esteja contigo. Mas não só diga, tente proporcionar essa paz ao outro. E essa paz pode ser proporcionada por uma palavra, por uma presença, por um simples gesto. Esse é o primeiro sentido da paz que Jesus quer: a paz para o próximo, a paz que eu devo levar ao próximo. Mas para isso existe aqui a segunda paz, a paz consigo mesmo. Quem não está em paz consigo mesmo, dificilmente vai semear a paz. Quem não vive essa paz consigo mesmo, quem não procura encontrar dentro de si, no centro da sua vida e do seu coração, Jesus Cristo, dificilmente também encontrará a paz, porque a paz vem dele, é ele que nos dá a paz. Mas encontrar a paz consigo mesmo, então, é essencial para a nossa própria saúde mental, saúde psicológica. Esse tempo de pandemia, muita gente já está e muita gente vai ficar doente psicologicamente. Precisamos rezar muito e precisamos tentar ajudar essas pessoas a sentirem-se em paz, a perceberem que não há nenhum mal que esteja acima da paz que Cristo nos oferece, e fazê-las sentir-se em paz, conduzi-las à paz, e que elas procurem então a paz consigo mesmo. E por fim, a paz com Deus, estar em paz com Deus. Buscamos esta paz na oração, buscamos esta paz na celebração, mas buscamos, na verdade, essa paz também na eternidade. Um dia queremos viver em paz, né? Como nós já ouvimos muito a expressão: descanse em paz, esteja em paz. O que mais nós desejamos é que aqueles que nós amamos encontrem essa plenitude da paz que é o próprio Cristo na eternidade. Por isso, paz com o próximo, a paz consigo mesmo, a paz com Deus no céu, na eternidade. Uma outra expressão, uma outra palavra de Jesus no Evangelho de hoje, dirigida aos seus discípulos: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Ali Jesus estava dando o poder de ligar e desligar. Jesus sopra sobre eles e lhes dá o seu espírito, a sua força. É por isso que os apóstolos têm o poder de perdoar os pecados. É por isso que os apóstolos têm o poder de ligar e desligar. E esse poder que é dado à igreja, mas esse poder não é um poder humano, não é um poder temporal, é um poder divino, porque Jesus primeiro, antes de dizer que eles tinham esse poder, que eles poderiam perdoar os pecados, Jesus primeiramente soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia a igreja, é o Espírito Santo que conduz a igreja. O poder que a igreja católica tem na terra não é um poder temporal, um poder que tem fim, um poder humano, mas um poder divino, dado pelo Espírito Santo, dado por Jesus, na ação do Espírito Santo. Por isso, vemos também na leitura dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro se dirige à comunidade, e Pedro então se encontra com aquele homem paralítico, que pede a Pedro a cura, ou melhor, que pede a Pedro uma esmola. E o que Pedro diz àquele homem? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou: Jesus Cristo ressuscitado.
E naquele instante o homem volta a andar. Como outros recuperaram a vista, como outros passaram a ser libertos de enfermidades, como também a maior delas, a maior das enfermidades, que é o pecado. Por isso, a igreja não é detentora de ouro nem prata, mas de Jesus Cristo, o maior tesouro que nós temos. E é este Jesus Cristo vivo, ressuscitado, que nós queremos oferecer a todos. E aqui então nós temos a misericórdia doada por Cristo e dispensada pelos apóstolos, como também dispensada pela igreja. A igreja é a dispenseira, a dispensadora da misericórdia de Deus, porque a maior misericórdia que o homem experimenta é justamente essa, a de ser perdoado, redimido, reconciliado, resgatado, regenerado. E tudo isso ele pode receber por meio do perdão dos seus pecados, por meio da igreja. Por isso, a dispenseira da misericórdia de Deus é a igreja na terra. A igreja é como que aquela que dispensa, distribui a misericórdia doada por Cristo. Ele assim o quis quando disse então aos seus apóstolos: a quem vocês perdoardes, eles serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. E por fim, meus irmãos, gostaria de chamar a atenção para este discípulo que de certa forma se destaca no evangelho de hoje, Tomé, o Dídimo. E refletindo sobre Tomé, gostaria de dividir em dois momentos: a incredulidade de Tomé e a profissão de fé de Tomé. Tomé, o Dídimo. Dídimo é um termo grego que significa duplo, portanto, dúbio, duvidoso, cético. Não por acaso, mas por disposição divina. Vejam que Tomé não estava presente na comunidade quando Jesus apareceu. E depois, então, eles contaram a ele que Jesus havia aparecido. Só que Tomé, por estar ausente, ele não quis crer naquilo que ouvia contar. De certa forma, essa disposição de Tomé é uma disposição divina, é uma dúvida santa desse discípulo, porque assim poderia também ser cada um de nós. Muitas pessoas podem apenas ouvir falar de Jesus e pautar a sua fé apenas em ideias sobre Jesus Cristo, ou então pautar a sua fé apenas naquilo que o outro diz. Então vejam que num primeiro momento essa dúvida de Tomé, ela até que é uma dúvida boa. Ele duvidou, ele não acreditou naquilo que ouviu contar. E aí podemos ver a ação de Deus. Deus poderia então abandonar Tomé, mas não. O Senhor misericordioso, Ele não quis abandonar Tomé na sua honesta dúvida, mas ao contrário, tirou-lhe misericordiosamente qualquer escuridão, tirou dele qualquer sombra de dúvida. Veja, Tomé, as marcas, coloque a sua mão aqui, e não sejas incrédulo, mas fiel. E ali então Jesus retirava de Tomé como que a cegueira da infidelidade, a mesma cegueira da infidelidade que Jesus ressuscitado também tirou de Saulo a caminho de Damasco, que depois se tornou Paulo. Vejam que Tomé, de certa forma, hoje no Evangelho, recupera a sua visão.
a visão da fé, não apenas uma visão periférica, uma visão pautada no que os outros disseram, mas uma visão daquilo que ele viu, daquilo que ele experimentou. Essa é a visão da fé, meus irmãos. E Jesus vai também dizer: felizes aqueles que creram sem ter visto, ou seja, felizes aqueles que veem pela fé. Por isso, a visão da fé é essencial para poder crer e para poder viver a vida espiritual com Cristo. E por fim, a profissão de fé de Tomé. Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, as marcas dos pregos. Jesus traz consigo as suas chagas agora gloriosas. E aqui poderíamos também refletir sobre estas chagas, e eu ressaltaria aqui 3 motivos pelos quais Jesus ainda conserva as suas chagas, mesmo após a ressurreição. No primeiro momento, para mostrar ao Pai as cicatrizes das chagas que havia sofrido por nós. Jesus conservou as suas chagas para mostrar ao Pai justamente as cicatrizes que ele havia sofrido por nós. E ao mostrar as suas chagas ao Pai, Jesus estava como que induzindo o Pai à misericórdia. O Pai tem misericórdia de nós, porque Ele vê as chagas do seu Filho, o seu Filho amado, que sofreu por nós, que derramou o seu sangue por nós. E ao contemplar aquelas chagas, ao ver aquelas chagas no seu Filho bem amado, o Pai também se compadece das nossas chagas. Nós também trazemos em nós as marcas do sofrimento, as marcas das doenças. Nós também um dia traremos em nós as marcas da nossa morte, seremos feridos pela morte. E o Pai há de também olhar para as nossas chagas, para os nossos sofrimentos, e não ser indiferentes a elas, mas pelo contrário, ser misericordioso. As chagas de Jesus são justamente a misericórdia que Deus quer ter para com cada um de nós. Olhar para as chagas do Filho amado, Jesus Cristo, significa que Deus não é indiferente aos nossos sofrimentos, não é indiferente às nossas dores. O segundo motivo pelo qual Jesus conserva as suas chagas é para jamais esquecer-se de nós. Todas as vezes que Jesus olha para as suas chagas, Ele lembra-se de nós. Foi por eles. As chagas de Jesus é como que a lembrança que Jesus traz consigo pela humanidade. Todas as vezes que Jesus olha para as suas chagas, Jesus lembra-se de nós e compadece de nós, porque Ele nos ama. Todos nós também trazemos em nós marcas profundas daqueles que amamos. Só quem já perdeu alguém que se ama muito sabe e compreende isso. Quando perdemos alguém, por exemplo, que muito amamos, aquela pessoa passa a marcar de tal forma o nosso coração, nossa alma, o nosso ser, que aquela ferida, como nós usamos a expressão, aquela ferida, muitas vezes ela se abre, ela dói, ela machuca, mas aquela ferida é uma ferida de amor, de amor. Assim também é Jesus, quando Ele olha para as suas feridas, para as suas chagas gloriosas, mas chagas, Ele lembra-se de nós, e lembra-se o quanto Ele nos ama, e por isso Ele derrama esse amor por nós, que é chamado de misericórdia. Misericórdia nada mais é do que sentir pelo outro, sentir com o outro. E o terceiro motivo: em suas mãos foram gravadas o que nós devemos ser
e o que nós devemos crer. Não sejas incrédulo, mas fiel. O que nós devemos ser? Devemos ser homens de fé. Não sejamos incrédulos, mas fiéis. É o que nós devemos ser sempre. E a expressão de Tomé, a grande profissão de fé de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Ele viu meu Senhor e acreditou, meu Deus. Viu e tocou, e assim, eliminada qualquer dúvida, acreditou que era Deus, professando assim aquilo que ele não via. Vejam só, meus irmãos, ao ver Jesus, Tomé professa a fé não só naquilo que ele vê, porque quem ele vê é o seu Senhor, mas ele vê além dos seus olhos humanos, quando ele diz também meu Deus. Se ele tivesse dito só meu Senhor, ele apenas viria Jesus de Nazaré, o Mestre. Mas ele disse meu Senhor e meu Deus. Ao contemplar Jesus ressuscitado, Tomé professa a fé em Jesus Cristo, verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus. E aí que está a fé da igreja. Nós também devemos, como Tomé, professar a nossa fé, dizendo meu Senhor e meu Deus. Creio que és o meu Senhor, creio que também és o meu Deus. Tomé professa então a fé naquilo que ele nem mesmo viu, mas naquilo que ele acreditou, que é além daquilo que os seus olhos humanos podem ver. E Jesus então diz: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Com esta palavra Jesus está louvando, saudando aqueles que não creem e que passam a crer pela fé. Jesus estava na verdade já olhando para o futuro, para tantos que passam a crer em Jesus Cristo, mesmo não tendo visto, mas acreditam pela fé. Veja então a grandeza, o valor da fé. Por isso, supliquemos neste dia, neste domingo da divina misericórdia, supliquemos a misericórdia do Senhor ressuscitado, para que venha até nós, para que ponha-se em nosso meio, conceda-nos a paz, liberte-nos do pecado, extirpe do nosso coração toda dúvida e imprima em nossa alma a fé na sua paixão e ressurreição, para que com os apóstolos e todos os fiéis da igreja possamos conseguir a vida eterna. Assim seja. Amém.